Olá, um prazer estar com vocês. Eu sou o Caio Carvalho, da Canaplan, no nosso CanaPlanCast. Esse específico eu quero aproveitar para dizer a vocês que, olha gente, vamos ouvir. Nós temos dois craques aqui que vão nos ajudar a desvendar aquilo que pode acontecer na safra 25-26 em termos de qualidade da cana. A nossa preocupação hoje é uma variável que daqui para frente começa a cutucar todo mundo sobre que tipo de ação vai fazer, que tipo de investimento vai fazer. E às vezes há posições de dúvidas e às vezes há inclusive preconceitos do setor em relação a determinados produtos. A gente vai falar sobre isso. Nós temos conosco aqui hoje o Nilceu Cardoso, engenheiro agrônomo, consultor, trabalha com isso há tanto tempo, ele é PhD nisso de fato, a tese dele de doutorado é sobre isso. E está conosco também o Lucas Ranalli da área, digamos, de cana, do grupo de cana da Corteva, que tem produtos e trabalha muito com isso também. Então eu queria começar com vocês se apresentando e a gente começar depois com o Nilceu com uma pergunta específica sobre o potencial de produção. Mas, por favor, Nilceu. Opa, obrigado, Sr. Caio. Prazer reencontrá-lo. Lucas, um prazer também reencontrá-lo. Agradeço também a equipe Corteva, uma grande parceira. Todos que estão nos assistindo. Mais uma safra, mais um desafio e é o momento da gente pensar estrategicamente. Muito bem. Lucas? Olá, pessoal. Eu sou gerente de marketing de campo da Corteva, da linha de cana-de-açúcar. Estou muito feliz de estar aqui hoje, novamente, representando o time Corteva de cana, para falar desse tema tão importante, qualidade de matéria-prima. Essa discussão que a gente está fazendo hoje é especial porque nós estamos considerando um potencial de produção da safra 25-26. Muitos estão vendo a cana verde, a cana realmente está muito verde. A cana com as chuvas da primavera, com o verão, que está indo relativamente bem. Então o canavial está exuberante verde, mas há uma série, digamos assim, de aspectos que são heranças da seca terrível do ano passado, do incêndio que nós tivemos em 600, alguns falam em até 800 mil hectares. Nós tivemos um problema relevante de brotação, atraso de brotação. Mesmo antes do incêndio, algumas áreas com seca nem conseguiram ter brotação de soqueira. Então nós estamos com o canavial com falhas. Esse é um ponto. Então a gente está falando de uma tentativa de recuperação de produtividade agrícola e todos falam, eu vou fazer um adicional de tecnologia na área foliar para poder tentar recuperar, mas é um canavial que está atrasado, 40, 45 dias atrasado, em relação ao que seria o normal, e com falhas. Né? São dois pontos importantes que dizem respeito ao potencial produtivo agrícola. Mas, gente, nós vamos começar a safra e todos vão começar a olhar a qualidade da cana. É o momento da qualidade da cana. E é sobre isso que esse nosso CanaPlanCast vai falar. Eu quero começar a iniciar com o Nilceu. Nilceu, cana atrasada, precisando crescer, nós temos um potencial produtivo a preservar. O que fazer? A pergunta de R$1 milhão, ou no caso, acho que melhor $1 milhão, porque ela é bem crítica. O atraso, a gente pode tentar simplificar como um número menor de entrenós que os colmos da cana apresentam nesse momento. Um canavial com menor grau de desenvolvimento é um canavial menos propenso a começar a concentrar sacarose, já que ele está utilizando os açúcares ativamente para esse crescimento. A grande questão aqui é ter tempo para postergar, conseguir ter parte desse crescimento, né, sem afetar demais o ritmo da safra. A safra de cana-de-açúcar não se resolve em um mês, então ela tem possibilidade de alterações ao longo do ano. Claro que essas alterações não são como muitas vezes a gente gostaria que fosse da água para o vinho, as coisas mudassem completamente, mas a gente tem chances de recuperação, seja no início talvez de um TCH, uma produtividade um pouco melhor do que se esperava. Tudo vai depender também de quando a gente começar o início da safra, o manejo em termos de preservar parte desse potencial quanto à inibição de florescimento, isoporização, o uso do maturador numa janela que não atrapalhe tanto esse desenvolvimento, né? E no decorrer da safra, a gente não pode perder qualidade, né?
Se a gente tiver uma qualidade deficitária no início, devido a essa situação do canavial, a gente vai ter que recuperar em algum momento. Então, lá no auge da safra, nós vamos poder perder isso por conta de podridão, né, de comos, o complexo de podridão, seja por manejo errado de variedades, né, por qualquer outro fator. Nós vamos ter que recuperar um pouco dessa herança inicial que tende a ser negativa. É importante, Lucas, e eu queria te ouvir sobre isso. Você, como alguém que opera, digamos assim, vamos dizer, acompanha, participa do desenvolvimento tecnológico da Corteva, tem produtos específicos, e a gente fala em qualidade, nós estamos falando que vai de março, abril até dezembro. Então tem momentos e momentos. Há um momento, digamos agora, que é o momento do terror, do medo do florescimento, depois vem a questão da qualidade, no final vem as chuvas, eu tenho que manter a qualidade. Me conta como é que são essas fases e o que é que vocês fazem? Claro, a Corteva ela possui um portfólio na cultura de cana-de-açúcar bem amplo e cada vez mais trazendo inovações com produtos novos. E ano passado nós tivemos a oportunidade de trazer um produto chamado Relicta, uma nova tecnologia para atuar nessa questão de inibição de florescimento e isoporização, e também temos o uso de maturador com o nosso produto Curavial. Igual você comentou, né, Caio? Nós temos que olhar a safra o ano inteiro. Porém, nós temos agora, para iniciar a safra, muito importante, utilizar produtos que vão preservar ao máximo o potencial produtivo do canavial, usando essas ferramentas de inibição de florescimento e isoporização, maturador, mas que nem você comentou, eu tenho muitas regiões que no meio do ano eu tenho condições climáticas para usar o maturador também. E isso é super importante. E no final de safra, eu também tenho regiões onde o clima me ajuda. A cana já está caindo um pouco a sua qualidade devido à volta das chuvas e eu posso utilizar o uso do maturador. E o inibidor de florescimento e isoporização, eu estou utilizando ele agora para colher aquelas canas lá em agosto. Então, é super importante nós pensarmos na safra como um todo, que nem você comentou, utilizando ferramentas, né, que eu vou utilizar agora, mas que vão me dar um retorno lá na frente, que é o caso do inibidor de florescimento e isoporização que eu citei. Então, temos que olhar a safra como um todo, mas por partes. E agora, o início de safra é uma parte super importante. Nós temos que estar atento à qualidade de matéria-prima. E o seu, nos dá um banho de loja mais professoral sobre o florescimento em si, a questão de inibir a flor e amadurecer a cana. O que é esse jogo? O que está por trás disso? O que é que tem que ser feito e o que se espera nessa safra? Perfeito, senhor Caio. O florescimento, a primeira coisa que a gente tem em mente quando a gente fala de florescimento de cana-de-açúcar é que ele não é um processo igual para todas as variedades e mesmo quando nós falamos de uma mesma variedade, ele vai acontecer de forma diferencial de acordo com o grau de vigor que essa planta apresenta. Como nós temos diversas épocas de plantio, diversas épocas de colheita com diferentes combinações ambientais, nós temos diferentes graus de vigor. E isso propicia um período, uma predisposição ao florescimento diferencial entre os materiais. Esse é um ponto. O que esse ano tem de particular, tanto pró quanto contra florescimento? Primeiro contra que todo mundo vai pensar, o canavial está atrasado, está pequeno, será que vai florescer mesmo? Será que tem condição? Será que tem porte mínimo? Ao longo do desenvolvimento, né, como espécie da cana, a evolução, ela se adaptou a fazer esse processo, né, com uma estrutura mínima que fosse capaz de manter a panícula. Então a gente considera que após a formação de 4 a 6 internós, a planta está apta à percepção do estímulo florífero. Essa planta precisa então ter um desenvolvimento mínimo e ter um grau de vigor, ou seja, metabolismo pleno, para que seja capaz de desencadear o processo. Essa é uma premissa inicial. E nós temos isso acontecendo na maioria dos nossos canaviais nesse momento. Já que a gente tem chuva, canavial vegetando ativamente, e nós temos insistido aí na questão de foliares e bioestímulo e tal, nós estamos predispondo indiretamente a planta a esse florescimento. A segunda situação é a questão do período indutivo. Então, aquele período do ano que muda de acordo com a região que nós estamos considerando, né, uma função da latitude, onde a planta vai receber o estímulo para florescer. Dentro desse período, que não muda, né, a menos que eu mude a região, algumas coisas têm que acontecer para desencadear o processo. A primeira delas é que eu preciso ter uma sequência de dias com temperaturas
dentro da faixa ideal para o metabolismo da planta. A gente considera aí de 18 a 32 graus. Acima disso é ruim, abaixo disso é ruim para o florescimento. Agora o ponto diferencial é que as variedades têm demandas diferentes desses dias para desencadear o florescimento. Isso faz com que a gente tenha, então, essa ocorrência, mais um motivo para ter essa ocorrência desigual. A gente tem um problema sério hoje no Centro-Sul, que se chama RB 966928, que é uma variedade que ocupa uma área muito grande no Centro-Sul e está sendo colhida em diferentes momentos, em momentos que não são adequados para ela, infelizmente, para o azar dela, e que a coloca, né, num risco alto de florescimento e que liga um alerta para todo o setor. Entendi. Essa, vamos dizer assim, seja a 6928, vamos dizer, de uma forma geral, o Nilceu está sendo elegante em dizer que não existe, ou não comentou o fato que há usinas que têm um percentual muito alto, né? Um índice de varietal que muito carregado em algumas variedades. E aí sofre muito mais que outros, tá certo, Nilson? Sim, com certeza. Tudo depende, é mais um fator a influenciar o florescimento. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas minha região tem baixo florescimento, eu colho toda a minha cana de alto florescimento até comecinho de junho, então não tem problema de flor aqui. Primeiro que pode ser um ano que fuja totalmente da condição ambiental que você está acostumado na região. E que floresça plantas que você até não está acostumado a ver. Isso é perfeitamente possível, né? Segundo que essas plantas, se estão plantadas em alta quantidade numa planta, acima aí de 15%, 20%, você não vai conseguir colher toda ela até aquele determinado momento. Exatamente. E num cenário de atraso de safra, onde a gente avalia postergar o início, e onde a agrícola está pedindo, pelo amor de Deus, chove em abril, porque assim eu não sou obrigado a colher aquela cana, eu vou ter um atraso, eu vou empurrar. E se aí eu empurro a cana de abril para maio, a de maio vai para junho, bom, eu vou acabar tendo canavial que eu falei que não ia apresentar a panícula apresentando. Então é também uma questão estratégica, porque a partir do momento que florescer, eu tenho que colher, né? Acumulando para evitar o acúmulo das perdas. Só que se eu tenho mais de uma prioridade, eu tenho que abrir área de vinhaça, pode acontecer um incêndio, pode acontecer uma priorização, uma cana que surgiu aí como spot, eu tenho que priorizar, a cana florescida vai ficando, né? Uma geada, como aconteceu em 2011 e 2017, exatamente, a florescida fica e a perda se acumula. Isso, Lucas, é um ponto relevante. Eu imagino que uma coisa a gente está conversando agora, em fevereiro, preocupado que as condições realmente de chuvas boas, de temperaturas normais, podem realmente levar a um florescimento. De repente, um estressezinho em fevereiro acaba ajudando também a isso. A cana acaba reagindo a esse estado de coisas e buscando preservação da espécie, né? Assim como tudo aquilo que existe na Terra. Vocês olham para isso e como é que vocês pensam? Vocês estão estruturados? Como é que funciona isso? Quer dizer, como é que chega a mensagem para as usinas? Olha, a Corteva ela vem investindo cada ano em tecnologias e em soluções para a qualidade de matéria-prima. Então, todo ano nós realizamos um evento que chama Qualicana, em diversas regiões do país, com os nossos parceiros, usinas, produtores, onde nós temos a oportunidade de conversar e discutir sobre os impactos que tem a isoporização, o florescimento, o uso de maturadores. Então esse é um primeiro passo, onde a Corteva começa a falar mais desse tema com os produtores. Outras ações que nós realizamos é o nosso time de cana-de-açúcar, que está na ponta, que está direto com o produtor, em conjunto, olhando que variedade que ele tem, que pode florescer, que pode isoporizar, qual região que ele está inserido, qual o risco que ele corre. E em todas as situações, a gente fala, é muito importante você olhar bastante para isso, mas não ficar esperando chegar a essa situação. Trabalhar sempre no preventivo. É super importante você fazer o uso de ferramentas que vão te ajudar ali. E o Relicta, que no caso é o nosso inibidor de florescimento e isoporização, é uma molécula nova. Então, há mais de 35 anos, o mercado tinha uma única molécula que poderia ajudar. E o Relicta veio para auxiliar no mercado, fazendo essa preservação do potencial produtivo do canavial, que é super importante, com características com menor ingrediente ativo por hectare,
uma formulação que nós chamamos de formulação verde, então livre de derivados de petróleo, e também auxiliar no dia a dia, no manejo. O Relicta você não precisa usar redutor de pH para fazer a mistura de calda. Então isso facilita muito a operação. Então, Caio, voltando, né, na sua pergunta, a Corteva a todo momento busca trazer novos produtos, ferramentas, soluções e implicar, tá no dia a dia, tá junto do produtor para auxiliá-lo no uso correto dessas ferramentas. O Lucas, isso significa que, digamos, uma usina chamando vocês, você tem Relicta de um lado, Curavel do outro. Agora, os meus conhecimentos do que eu vivo isso. Você vai orientá-los. Com certeza. Eu, como produtor, no começo da safra, eu tenho uma preocupação muito grande de, obviamente, não ter impacto de isoporização, por exemplo. Seja com flor ou sem flor. Então, provavelmente, o meu investimento maior é agora, nesse momento, até março. E depois, dependendo das condições de clima, eu posso vir a ter um outro investimento, por exemplo, com curavial, para tentar segurar a qualidade da cana no final. É por aí? Me conta como é que é essa proporção. É por aí mesmo, Caio. A gente fala, pensando em florescimento e isoporização, o momento é agora, antes da colheita. Num período, né, que o Nuceu vai explorar bastante, mas que a gente começa agora, 15 de fevereiro até 15 de março. Então, a Corteva busca a todo momento, com a ajuda de profissionais, consultores, no caso aqui o Nuceu, grande parceiro nosso, que está no dia a dia da usina, auxiliar nesse melhor momento e nessa melhor forma de utilizar. Nós sabemos que toda cana que floresce, isoporiza, mas nem toda cana que isoporiza, floresce. E isso é um grande ponto de atenção que a gente tem que ter para auxiliar o produtor. Muitas das vezes ele fala, mas essa variedade não floresce, mas ela vai isoporizar, se ela estiver inserida numa região climática, com condições que vão fazer com que lá na frente ela tenha isso. E o segundo passo é o uso do maturador. Então eu começo esse meu manejo no canavial, preservando esse potencial produtivo dele, com inibidor de florescimento e isoporização, e vou para os canaviais que eu vou iniciar a safra, onde a cana normalmente, fisiologicamente, não está apta a se maturar, igual a gente fala. Então ela vai precisar do auxílio de uma ferramenta, no caso é o canavial, o maturador. E Nilceu, nos debates sempre se fala, não, existem resultados mais variados. Eu queria te pedir para comentar um pouco sobre essa realidade técnica de uso de produto. Eu tenho uso um pré-maturador, depois eu uso um maturador, tem o inibidor, tem a questão da isoporização, que é um terror do ponto de vista de perda de todo lado, você perde tudo. E tem a questão do balanço de giberelina, auxina. Como é que é isso? Parece que para o produtor, quando se fala nesse segmento, tudo termina, na verdade, com dor, né? Maturador, inibidor. De forma geral, o pessoal vê de uma forma depreciativa. Porque é algo que vai travar o meu canavial. Né? E realmente, quando eu utilizo uma dessas ferramentas, eu tenho uma redução do vigor, uma redução da taxa do crescimento, porque eu quero que a planta priorize outros processos. Mas isso, vamos dizer assim, não é para acontecer de uma forma tão drástica que realmente, não, o canavial não cresceu. Não, ele vai crescer, mas porém numa taxa menor. E no caso, por exemplo, especificamente dos inibidores de florescimento, eu tenho uma retomada de crescimento. Eu quero só atrapalhar um pouco o metabolismo da planta durante ali o período indutivo, onde ela precisa ter esse vigor vegetativo, para depois voltar. E nessa retomada é importante, por exemplo, eu ter um balanço adequado de outros hormônios que vão favorecer desenvolvimento vegetativo. Né? Então, no momento que eu tenho um aumento do etileno na planta, que acontece quando eu bagunço aí o metabolismo, eu prejudico a giberelina. Né? E depois eu tenho uma retomada natural disso. Né? Eu posso incentivar esse processo. Né? Por que não enfiar o dedo na ferida? A gente tinha um conceito muito travado de que o canavial em março e abril não cresce. Não, gente, canavial cresce em março e abril. Quando a gente olha todos os dados históricos da Canaplan, né, de todos os benchmarks do Brasil, quando chove em abril, maio, o potencial produtivo se prolonga até junho, julho. É outra safra. 23, 24, é o exemplo clássico. Né? Eu citei os exemplos de 17 e 17, 18, perdão, e 11, 12, né? Como dois exemplos opostos, porque 11 parou de chover, não tive mais chuva no outono, cortou seco, e 17, 18 eu tive chuva no outono. Foram dois cenários completamente diferentes. Né? Então
a gente tem que aproveitar melhor essas janelas. O período de inibição, ele tem uma função, eu tenho que preservar o canavial, porque eu não posso permitir perder potencial de crescimento via florescimento, não posso perder tecidos muito cedo durante a safra, que seria o caso da isoporização sem flor, que é importante frisar, existem variedades que têm isso naturalmente. Todos os anos, bons ou ruins, eu vou ver alguma coisa de isoporização nela. Nos ruins, vou ver mais. Mas o processo de isoporização pode ser induzido, né, de acordo com a combinação ambiental. E esse cenário que a gente tem hoje de excedente hídrico muito grande pode provocar uma isoporização além do esperado no início da safra se a gente tiver um corte abrupto da oferta hídrica. Entendi. Ou seja, é de fato uma questão muito sensível do ponto de vista econômico. E Lucas, a experiência de vocês, os dados de tantos experimentos e em escala já, do ponto de vista de investimento, quer dizer, eu invisto $1 e colho tanto, eu invisto R$1 e colho tanto, porque o pessoal ainda tem um certo preconceito e olha para isso como custo, não olha para isso como oportunidade. Não, e você tem razão, né, Caio? Nós pegamos um ano como esse, que tem chovido, e vamos falar bastante aqui além do florescimento, da isoporização, que é algo que acontece bastante e nós temos dificuldade de mensurar no dia a dia, né? Dificilmente a gente, após aplicar um produto, volta lá em agosto, rachar a cana para ver se isoporizou ou não. Nós vamos perceber isso muito mais na hora de colher e a produtividade está lá embaixo. Então a Corteva fala para sempre trabalhar com Relicta, essa ferramenta nossa, mesmo que esteja com dúvida se o ano vai ser seco, se não vai. Por quê? Nos últimos 2 anos, todos os trabalhos que nós como Corteva conduzimos nas diversas regiões do país, nós conseguimos mostrar isso consolidado agora, nesse ano de 2025. Pensa que onde você aplicou o Relicta versus uma área que você não aplicou o Relicta, você teve um incremento de 8 toneladas a mais de cana-de-açúcar. Então, o custo por hectare investido ali foi diluído tranquilamente e ainda você teve um lucro ali, bem satisfatório na quantidade de reais por hectare. Recentemente nós mostramos isso, soltamos uma ferramenta mostrando o quanto é esse ganho, o que cada um impacta. Então, Caio, nós temos bastante tranquilidade em falar que o uso de inibidor de florescimento e isoporização é algo que você vai utilizar no preventivo como um seguro e você vai ter um retorno muito grande lá na frente. Isso é chave, porque a gente entra na safra com algumas posições. Claro que cada usina tem a sua realidade. Nós vamos ter usinas que têm uma capacidade ociosa no etanol e tem uma limitação no açúcar. E às vezes o contrário em outros casos. É muito raro você encontrar uma usina que tem uma flexibilidade de 100%. Quer dizer, eu posso fazer ou só isso ou só aquilo, né? Ou esse produto só ou aquele. Mas, de qualquer modo, nós estamos falando de um diferencial de preço que a mim me parece que vai ser pesado, apesar que alguns acham um cenário mais pessimista, que o açúcar pode descer para 17 centavos e chegar próximo do etanol, e todo mundo vai para etanol, porque esse diferencial, graças à liquidez, a velocidade de vendas do etanol, acaba sendo interessante fazer etanol. Isso aconteceu antes. Mas o desenho da safra e de outros países não está, de alguma forma, mostrando isso. Uhum. Há uma melhoria razoável na Tailândia, a Índia está dando uns sustos aí, e o Brasil tem limites, digamos assim, de flexibilidade de fábrica que nós conhecemos. E o terror, Nilson, você explica isso também, eu já vi a sua explicação, que eu gostaria, se você pudesse fazer isso com a gente, do fato que se a gente começa uma safra forçosamente um pouco mais tarde, como deve ser essa, isso não quer dizer que todo mundo começa em meados de abril, mas a maior parte tende a 2 semanas, vamos dizer assim, mais tarde, bate uma certa ansiedade, Nilson, do desenho do clima que vai ser lá por outono, que eu não tenho noção do que vai ser. Tem muitas regiões, como por exemplo Ribeirão Preto, que todo mundo sabe que é bom acabar a safra em outubro, porque vai chover mesmo. Outras nem sempre, como Mato Grosso do Sul. De repente não.
De repente, em dezembro, janeiro, você está fazendo safra que dá para fazer. Mas o grosso da produção está muito numa região como Ribeirão Preto. Como é que é isso, Nilson? Como é que é essa... não, eu vou começar a safra, eu vou dar uma acelerada, porque eu temo. Quando eu acelero com uma cana atrasada, eu vou ter perdas substanciais de produtividade agrícola. Uhum. E a qualidade? Como é que vai ser? Mais uma vez, o equilíbrio é fundamental, né? E é o mais difícil da gente ter em qualquer esfera. O quanto que eu posso processar num mês de abril sem perder demais potencial agrícola, né? Mas sem também atrasar tanto o meu processo de colheita que eu posso correr o risco de avançar demais lá no início da primavera, né? Vai que eu tenho uma chuva muito sequencial lá em outubro, novembro e arrasto a safra, e eu brinco que é aquele tipo de safra que carinhosamente apelidei que vai sobrar faltando, né? Tinha tudo para faltar, ou falta, mas você nem assim consegue colher, por conta de uma chuva fora do momento. Então a estratégia que eu vejo melhor, é fato que nós teremos um atraso de início, lembrando que ano passado a moagem começou em fevereiro por conta de um excedente, de um volume de cannabis, né? Então começou mais cedo, esse ano já foi para março. Então todo mundo está colocando pelo menos 15 dias à frente. Isso vai fazer com que a gente empurre um pouco mais o início, e esse início tende a ser uma velocidade um pouco menor. Isso pode ser favorável para a gente do ponto de vista de qualidade, por dois motivos, né? Primeiro, porque eu vou processar um pouquinho mais tarde, então eu já aplico o maturador numa condição com o canavial um pouco mais desenvolvido e entrando numa condição, né, de natural restrição hídrica. A segunda é que eu posso criar uma herança menos negativa para essa média que eu vou compor ao longo da safra. Então, se eu processo menos, quando tinha menos ATR, eu penalizo menos a média geral. Então, são estratégias complementares, mas que eu vejo como muito importantes. Lucas, isso é relevante, porque, de algum modo, a experiência nos indica que quando é época de plantio, que é o que nós estamos vivendo agora, você, obviamente, sofre quando você não consegue fazer o plantio de fevereiro, que você está planejado. Você está empurrando isso para março, você nunca sabe como é que vai ser março. Só quem falava em águas de março com certeza foi Tom Jobim. A gente nunca sabe se realmente vai ser como ele dizia. Abril, como diz o Nilceu, é um mês chave para acabar de formar o canavial para entrar na safra. Esse ano, essa conversa que eu estou falando aqui, que é muito mais um padrão, né? Não é assim. A gente já sabe que está atrasado. Então, o canavial está atrasado, a gente já sabe que as coisas já estão empurrando. Nós vamos ter em algum momento um tipo de conflito, né? Sem comentar o inverno, como vai ser o inverno. Anos complexos assim, o inverno costuma aprontar. Mas, de qualquer modo, 2025, estou me lembrando do nosso amigo Bernardo Ide, é um ano ímpar. É isso, né? Pulou 23. Então nós vamos pagar essa conta de geada, ou seja o que for. De qualquer modo, o que fica claro, Lucas, é que o fato de utilizar, como disse o Nilceu, o maturador, o inibidor, não significa que eu travei a cana definitivamente e, portanto, vou ter grande quebra de produtividade. Eu acho que é importante comentar sobre isso. Comenta um pouco dos produtos seus e o que isso acontece. Claro, e eu acredito assim, independente de como que vai ser a condição climática até o início da colheita, né, do início de safra, se ela vai acontecer ali final de março, início de abril, meio de abril, final de abril, você vai ter que deixar o seu canavial crescer o máximo possível. Então isso é fato, né? A gente tem esse atraso, que nem o Nilceu comentou, de em torno de 45 dias do canavial, então eu preciso deixar ele crescer o maior que ele puder. Então é super importante nós fazermos o uso de ferramentas que vão impactar o menos possível no crescimento vegetativo do canavial. E aí vamos falar um pouquinho do maturador e deixar bem claro que qualquer maturador que você fizer hoje, ele tem um impacto no crescimento vegetativo desse canavial. Isso é fato, né? O Nilceu pode explorar mais isso pra gente. Porém, hoje você tem ferramentas como o Curavial que vão impactar o menos possível nesse crescimento vegetativo quando você aplicar. Então, o que a gente vê, né, Caio e Nilceu? Hoje eu tenho que fazer um maturador, onde eu vou ter
uma rápida resposta, eu preciso de uma rápida resposta com menor impacto em produção. E o Curavial, nós temos trabalhado ele há bastante tempo, e o ano passado a gente viu bastante isso. Hoje no mercado é um maturador que você aplica e que causa o menor impacto em TCH. Ah, Lucas, mas TCH, maturador, eu não falo de ATR? Opa, fala de ATR. Mas existem muitos maturadores que nós usamos no mercado que vão me dar o ATR, porém vão impactar muito nesse crescimento vegetativo. Então, nós da Corteva, Caio, enxergamos dessa maneira. Você vai precisar de uma ferramenta que vai impactar o menos possível. Independente se sua safra vai começar final de março, início de abril, meio de abril, final de abril. E com o Curavial, nós temos visto que ele é um maturador de rápida resposta, né? Então, você vai conseguir ter uma resposta rápida no incremento de ATR com menor impacto em produtividade. E lógico, temos também consistência de poder colher essa cana até os seus 45 dias ali, provavelmente, sem também cair muito esse ATR. Então, reforçando, né? Nós precisamos, independente se vamos começar a safra final de março, início de abril, final de abril, de uma ferramenta que você vai impactar o mínimo possível na questão do crescimento vegetativo. Um ponto importante, Nilson, da fala do Lucas, eu estava aqui pensando, na época, e eu estou voltando um pouco no passado, quando muitos usavam, de alguma forma, herbicida para matar o ponteiro e obrigar a uma maturação forçada, vamos dizer assim, rápida, que tem consequências que nós sabemos, mas muita gente ainda faz misturas e acaba usando desses artifícios que a gente sabe, mesmo que tecnicamente não seja isso o que está... o que seria o normal, o que seria o lógico do ponto de vista técnico, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa é que na reunião da Canaplan de outubro, não sei se se lembra bem, Nilson, que todos comentaram que haveria um esforço muito grande. Todo mundo, pelo atraso da cana, ia tentar fazer aplicação de nutrição foliar, que ia utilizar, digamos, bioestimulantes para poder chegar ao ponto de usar um produto desse tipo para poder ter qualidade. O que é que você vê disso tudo? Bom, primeiro a questão do maturador, né? Dos maturadores. Brinco que os maturadores são aquela tia exigente que antes de você, louco para gastar sua energia brincando numa tarde, ela fazia você estudar, né? Então você vai estudar e depois você vai gastar energia brincando. Então o maturador vai fazer o quê? Simplesmente uma priorização. Planta, você vai reduzir o investimento que você tem nesse momento no acúmulo de biomassa e uma parte dessa energia ela vai ser acumulada na forma de um açúcar estável na planta, que é a sacarose. Simplesmente isso, né? Isso pode ser mais ou menos drástico. Eu corro o risco de, ao tentar ser muito drástico, né, como eram aqueles herbicidas que realmente matavam as plantas, era parte da estratégia, né, fazer esse arraso rapidamente, ele te expõe mais numa janela, né, para a colheita. Esse é um ponto. Então a gente tem que trabalhar bem isso, mas acho que o principal é o conceito de que os maturadores vão ter essa função. A segunda é de respeito ao bioestímulo. É fato, o setor melhorou muito, né? Pena que não melhorou com o mesmo ímpeto em outros segmentos, mas o segmento nutricional foi uma explosão boa, né, mas muito mais significativa do que outros setores que são complementares, são também importantes. Mais uma questão que sempre me incomoda é quando as pessoas falam assim, agora eu vou fazer a nutrição de pré-maturação, porque eu não estou mais no vegetativo, eu tenho vegetativo 1, 2 e agora pré-maturação. Gente, a cana está vegetando o tempo todo, a não ser que ela floresça, né? Então, assim, é uma questão que a gente tem que remontar um pouco a fisiologia da planta aos estágios de desenvolvimento do fenológico da cultura. Ela está vegetando o tempo todo. A única coisa é que ela pode estar priorizando uma etapa ou outra de acordo com a interação ambiental. Então, nessa última aplicação, que para mim seria o último vegetativo, que seria o pré-maturador, até o próprio nome já diz, pré, porque vem antes do maturador, né? Não necessariamente promovendo maturação, ela é importante para finalizar o desenvolvimento, mas eu tenho que tomar cuidado também para não afetar um metabolismo importante que ajuda na maturação, que é a exaustão de nitrogênio.
Se eu tiver um aporte de nitrogênio no final, eu vou ter um ganho em TCH. Ótimo. Né? Que já vai ocorrer naturalmente, simplesmente com os outros nutrientes que eu estou colocando. Mas eu posso atrapalhar um pouquinho a maturação. Principalmente num cenário onde a planta já não quer fazer isso, que é o que nós estamos acontecendo hoje. Falar assim, uma planta atrasada e que tem uma condição ambiental pró-vegetação é o quê? Uma planta teimosa. Ela não quer pegar aquela informação que você está dando para ela com o maturador, ela não quer utilizar ele. Ela fala, não, deixa eu um pouquinho mais, pai, deixa eu brincar um pouquinho mais. É a minha tia chata lá brincando comigo, ó, brava comigo, tentando puxar de um lado e eu escondendo, pulando a janela para poder brincar com a molecada. Essa é muito boa, uma ótimo paralelo. Muito interessante, porque a gente ouve de tudo, viu, Lucas? E às vezes uma coisa mal postulada e às vezes até mal criticada ou com falta de crítica leva a que as pessoas tenham dúvidas e comecem a olhar para o passado e falar, não, eu dou uma queimada nesse canavial para colher logo, esquecendo que de repente chove, ou chove mais do que você esperava, como diz o Nilson, tenho boas chuvas de abril e eu vou ter um problema grave no meu, começa a cheirar mal. Eu particularmente na minha vida, várias safras, você sente o cheiro com o vidro fechado do automóvel quando você passa num canavial, né? Em função disso. Você tem percebido uma certa evolução dos clientes de vocês de uma forma geral sobre isso? Tecnicamente, é alguma coisa que está evoluindo? Sim, nós temos percebido, cada vez que passam, né, as safras, que existe um maior entendimento, até pelo crescente número de tecnologias e também de trabalhos que a gente consegue desenvolver, de como funciona melhor essa questão da maturação. Que nem a gente já chegou a conversar aqui, existia muito preconceito, que o maturador matava o canavial, travava o canavial, e hoje tem o Nilceu aí no mercado falando bastante disso e podendo explicar a parte fisiológica da planta, e que a maturação, é importante saber que ela começa lá atrás, que nem o Nilceu falou. Eu tenho que fazer um bom uso de nutricional, eu tenho que fazer um bom uso de bioestimulantes, porque a planta tem que estar o mais apta possível a receber esse maturador. Então, ela tem que receber esse maturador para poder usar ele da melhor maneira. Então, nada adianta também, eu não fiz nenhum manejo nesse meu canavial, e chega na hora de maturar, eu quero que ele tenha um ganho expressivo. Não vai acontecer com qualquer tipo de maturador. Então, cada vez mais nós, Corteva, linha cana, falamos desse assunto, fazemos trabalho, mostramos a importância do uso de maturador e cada vez mais também o segmento nosso de cana tem dado atenção, tem entendido, tem utilizado os produtos, o cravial, tem visto que realmente ele tem esse menor impacto, tem visto que ele pode auxiliar em toda a safra, desde que você tenha condições climáticas. Então isso é super importante. Se eu tiver uma condição climática para se fazer maturador no final de safra, fazemos o cravial, é uma excelente ferramenta, meio de safra também. Então, a nossa percepção é que tem melhorado, Caio. Sempre podemos melhorar mais, mas tem melhorado, tem aumentado o número de informações. Ótimo. Eu queria aproveitar esse momento da discussão e me dirigir a você, que é o gestor que está aí na usina, seja na área da gestão do CEO, seja na área da gestão financeira, seja na área da operação agrícola em si. Dizer a vocês que a gente amadureceu muito, a gente aprendeu muito, são tantas safras, e hoje não faltam instrumentos para a gente, de fato, conseguir, digamos assim, uma evolução importante na produtividade e na qualidade da cana. Quando a gente faz o balanço das safras e a gente vê, isso me impressiona muito, abrindo o coração com vocês, a gente vê um bloco de usinas que com dificuldade chegam a 8, 9 toneladas de açúcares totais por hectare, e outro bloco que está acima de 12 toneladas de açúcar por hectare, a gente vê mundos completamente diferentes. Quando a gente olha para a qualidade disso, ou seja, a gente olha para o CBio, que é a grande nova moeda que nós temos, você vê usinas que precisam de 600, 650 litros para ter um CBio e outras que precisam de 1.500 litros para ter um CBio. Gente, a soma do que nós discutimos aqui hoje, nessa mesa, qualifica e explica isso. Portanto, é momento, gente, da gente
tecnificar a discussão, qualificar, buscar dados, buscar impactos econômico-financeiros disso. Seja na explicação do Nilceu, seja com os dados econômico-financeiros que o Lucas mostrou que tem e que a casa tem e que pode mostrar. Eu acho que é hora de discutir. Não é mais feeling, eu tenho um feeling ou eu acho que... Não. Hoje a gente tecnificou. Hoje, gente, um país como o Brasil só terá futuro se a sua produtividade total de fatores crescer a níveis superiores àquilo que é a média do mundo, porque o mundo, na sua média rico, subsidia os produtores. O mundo faz com subsídios financeiros aquilo que a gente tem que fazer com competência técnica. Então nós precisamos da competência técnica e é isso que a gente discutiu aqui hoje. Enfim, esse é um ponto relevante que eu queria dizer a vocês de toda a minha vivência e do que eu vejo da evolução. E queria levar para o Nilceu e para o Lucas as suas palavras finais. Por favor, Nilceu. Joia, Sr. Ken. Então, no meu ponto de vista, mais uma vez, é uma safra que tem uma complexidade adicional. A gente já vem vários anos falando de safras complexas. Parece que cada ano que passa alguém coloca mais um tijolinho ou mais tijolinhos nessa complexidade. Nós vamos ter que ficar atento à qualidade, já que o objetivo é produção de açúcar, tentar alcançar um mix açucareiro que a gente nunca alcançou. Nós vamos ter que olhar para qualidade, e essa qualidade vai além do ATR, ela vai envolver a pureza. Nós vamos ter que cada vez mais tecnificar o uso dos maturadores. As ferramentas são bem conhecidas, né? Porém é um mercado que é estagnado, de certa forma, né? Tem muito para contribuir, muito para evoluir, mas precisa ter uma melhor compreensão, né, dos objetivos que o próprio setor tem. Então fica essa mensagem, como a gente pode evoluir, né, não só na compreensão da ferramenta, mas também, né, na compreensão do setor, de qual que é o verdadeiro objetivo dele enquanto produtor. Excelente, Nilceu. Lucas. Claro, e reforçar, né? Nós estamos aqui falando de qualidade de matéria-prima, então é super importante esse tema. A Corteva, com os produtos, as soluções e as ferramentas, ela cada vez mais traz opções para o produtor, né, ter esse suporte. E que nem o Nilceu falou, além de ter o produto, é super importante saber como usar ele, em que momento usar, né, de que maneira que eu vou usar. Então, hoje a gente tem sempre mais informações, conseguimos trazer cada vez mais resultados de que mostram que o uso de um maturador, Coravial, o uso do inibidor de florescimento e vaporização, o Relicta, vale a pena. É um investimento que se paga e que eu não preciso sempre ficar duvidando será que eu faço, se eu não faço, eu vou esperar o clima. Não espere, porque muitas das vezes esse momento ideal, esse manejo ideal passa. E aí você acaba usando essa ferramenta no desespero, que não vai te dar retorno, aí sim, isso acarreta um custo para você. Eu acho que isso tudo que nós falamos hoje aqui vem à minha mente agora um aspecto relevante. A gente fez tanto investimento na história toda que todos nós participamos, desde do Proálcool até os dias de hoje. E a gente discute tanto flexibilidade de indústria. Gente, nós estamos falando do ponto de vista técnico, tornar a matéria-prima mais flexível, mais competente para poder dar ao gestor condições de produção e não limitá-la a tal ponto que você, gestor, não saiba como fugir do problema de pureza ou alguma coisa assim que surge no dia a dia. Portanto, um prazer falar com vocês. Aqui o meu abraço especial, meu obrigado ao Lucas, à Corteva, pelo patrocínio, ao Nilceu, pela lição que sempre nos dá do ponto de vista técnico, e meu abraço especial a você que está nos ouvindo. Até a próxima.